Olá, tudo bem? Eu sou a professora Franciele, professora do primeiro e segundo ano de Grafia Musical. Então, hoje nós vamos aprender um conteúdo novo que é compassos compostos. Então, nós vimos lá no início os compassos simples, né? Agora nós vamos ver os compassos compostos. Então, os compassos compostos são aqueles que têm como unidade de tempo uma figura pontuada. Então, nós vamos lembrar lá do compasso simples. No compasso simples, as nossas figuras da unidade de tempo, elas não tinham ponto. Mas nós tínhamos um compasso que tinha ponto, que era na unidade de compasso, nos compassos ternários. No compasso simples não tinha ponto na unidade de tempo. O único compasso que a gente colocava pontinho era no ternário simples, mas apenas na unidade de compasso. Então, na unidade de tempo dos compassos compostos, nós devemos colocar um ponto. A sua característica é a subdivisão ternária de seus tempos. Então, nós vamos dividir um tempo em 3 partes. Tá? Tudo isso nós vamos ver por etapas. As frações usadas para representar os compassos compostos têm como numeradores os números 6, 9 e 12. Então, numeradores são os números que vêm acima da fração. E os denominadores são os mesmos usados nos compassos simples, que é o 1 representando a semibreve, o 2 representando a mínima, o 4 a semínima, o 8 a colcheia, o 16 a semicolcheia, o 32 a fusa e o 64 representa a semifusa. Eles continuam representando os mesmos números. Então, nós vamos, em cima que nós vamos ter números diferentes agora. Antes nós tínhamos 2, 3 e 4 no compasso simples. Agora, no compasso composto, nós temos o número 6, 9 e 12, permanecendo os mesmos números que nós tínhamos no compasso simples na parte de baixo. E eles vão continuar representando as mesmas figuras. Porém, agora, o numerador indica a quantidade de terços de tempo que compõem cada compasso. Como cada tempo é preenchido por uma nota, uma figura pontuada, cada tempo se divide em 3 partes. Então, significa quantos terços de tempo nós vamos ter em cada compasso. Mais para frente, a professora vai explicar um pouquinho melhor. Então, para nós acharmos o número de tempos de um compasso, basta dividir-se o numerador por 3. Então, professora, esse compasso tem 6 tempos, então esse aqui tem 9, esse aqui tem 12. Não, tá? Nós vamos descobrir o nome deles agora, fazendo a divisão deles por 3, porque cada tempo se divide por 3 partes. Então, compasso binário composto é o que tem o número 6 em cima. Por que ele é binário? Porque eu vou dividir o 6 por 3. 6 dividido por 3 é igual a 2. Compasso ternário composto é aquele que tem o 9 em cima. Por que ele tem o 9 e ele é ternário? Porque nós vamos dividir por 3. 9 dividido por 3 é igual a 3. Então, ele é um ternário composto. Quaternário composto é aquele que tem o 12 em cima. 12 dividido por 3 igual a 4. Então, nos compassos simples, o compasso binário simples, ele tinha o número 2 em cima. E o compasso binário composto, ele tem o número 6. Compasso ternário simples tinha o 3 em cima. Compasso binário composto tem o 9 em cima. E o compasso quaternário simples tinha o número 4 em cima, e agora o compasso quaternário composto tem o número 12 em cima, porque nós chamamos eles de binário, ternário e quaternário quando fazemos a divisão por 3 e temos esses resultados aqui. O denominador indica que a figura vale 1/3 de tempo. Então, o denominador é a figura, é o número de baixo. Então, lembrando que esses números, eles representam as figuras. Eles continuam representando aquelas figuras que eu já falei aqui no comecinho do vídeo, mas agora elas não representam mais a nossa unidade de tempo. Nos compassos simples, o número de baixo representava a figura que valia
um tempo. Agora, ele vai representar a figura que vale 1/3. E daí nós vamos ter que depois, pensar como que nós vamos fazer para achar a nossa unidade de tempo. Então, os números de baixo representam a figura que vale 1/3 de tempo agora. Nós vamos ver um exemplo agora do compasso 6/8. Dentro do compasso 6/8, na formação dele, nós vamos ter 6 colcheias. Já vou explicar o porquê. O numerador, que é o número de cima, indica que o compasso é binário, já que 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, esse é um compasso binário composto. O denominador, que é o número 8 que está embaixo, indica que a colcheia vale 1/3 de tempo. Então, ela não vale um tempo, ela vale 1/3. É um número fracionário. Logo, um tempo equivale a 3 colcheias, ou seja, uma semínima pontuada. Então, agora, a professora falou ali que as figuras, elas são, que os compassos compostos, nós temos a subdivisão ternária dos tempos. Então, por isso que aqui 3 colcheias é igual a 1. Então, eu vou fazer aqui o cálculo. 1/3 mais 1/3 mais 1/3. Soma o número de cima, 1 mais 1 mais 1, 3. Repete o número de baixo. 3 dividido por 3 igual a 1. Então, por isso que 3 figuras que valem 1/3, somando todas elas, nós vamos ter um tempo, tá? Ou uma semínima pontuada. Então, nós temos aqui o exemplo. Dentro de 6/8, lá no comecinho foi dito que entram em sua formação 6 colcheias. Por quê? Cada colcheia vale 1/3, que é representada pelo número 8 de baixo. 1/3 mais 1/3 mais 1/3 é igual a 1, ou igual a uma semínima pontuada. Por quê? Se eu somar colcheia mais uma colcheia, a gente vai lembrar daquele exercício lá do comecinho das aulas. Uma semínima é igual a 2 colcheias. Então, 2 colcheias é igual a uma semínima. E esse pontinho aqui, se a gente fosse substituir ele por uma figura, seria também uma colcheia. Então, a semínima é igual a 2 colcheias, esse ponto também é igual a uma colcheia. Tá? Então, por isso que 3 colcheias é a mesma coisa que uma semínima pontuada. Então, 3 colcheias valem 1, ou a semínima pontuada vale 1. E aqui eu tenho mais 3 colcheias, cada uma valendo 1/3, que juntando dá um tempo, ou uma semínima pontuada que dá 1 também. Então, por que entram 6 colcheias na formação do 6/8? Porque ele é um compasso binário composto. Então, aqui, essas 3 eu tenho um tempo. Falta mais um tempo para fechar o compasso. Então, eu preciso de mais 3 colcheias. Então, eu tenho mais 1. 1 mais 1 igual a 2. Então, eu preciso de 6 colcheias para formar 2 tempos, ou 2 semínimas pontuadas. Cada uma vale um tempo. 1 mais 1 igual a 2. Então, através desse exemplo aqui agora, nós vamos conseguir pensar na nossa unidade de tempo. Então, como eu falei, o número de baixo não representa mais a unidade de tempo, ele representa a figura que vale 1/3. A figura da unidade de tempo é a mesma regrinha. Como é unidade, é uma única figura que vale 1. E lembrando que eu falei no início do texto, explicando ali, que a nossa unidade de tempo é uma figura pontuada. Então, nós encontramos aqui a nossa unidade de tempo, que é uma semínima pontuada nesse caso. Então, 6/8. 6/8, o 8 representa a colcheia que vale 1/3. E a minha unidade de tempo, que é a figura que vale 1, é a figura que vem acima dela pontuada. Então, é uma semínima pontuada. Não pode esquecer de colocar o ponto, senão vai estar errado.
Então, um tempo. 6 por 8, o 8 representa a colcheia, e essa colcheia agora vale 1/3. 1/3 mais 1/3 mais 1/3 forma um tempo. Eu não posso colocar as 3 colcheias na unidade de tempo, então eu substituo por uma semínima pontuada. Agora, nós vamos ver a nossa unidade de compasso. Como eu estou no compasso binário composto, eu tenho que achar a figura que vale 2 tempos. A regrinha vai ser a mesma do compasso simples, só que agora a gente tem que tomar cuidado porque todas as figuras da unidade de tempo e unidade de compasso dos compassos compostos têm que ser pontuadas. Então, vou pensar da mesma forma para não complicar, né, na hora de resolver. Então, no compasso binário, eu achei a figura que vale 1, a figura que vale 2 é a figura que vem acima dela. Se eu estou na semínima, eu vou colocar na resposta uma mínima. Posso deixar assim? Não. Está faltando do lado um ponto. Ah, mas ela vai valer 3. Não vai valer 3. Ela vai valer 2. A gente está dentro de um compasso composto agora, tá? Então, figura que vale 1, a figura que vale 2. Em todos os compassos compostos, eu tenho que colocar ponto na unidade de tempo e ponto na unidade de compasso. Agora, nós vamos ver o compasso binário composto. Nós temos uma tabelinha na apostila que começa na página 32 e vai até a página 33. E nós temos resolvido já a primeira parte, que é do 6 por 1, mas eu vou explicando passo a passo para vocês e também vou explicar o 6 por 2. E os demais compassos vocês vão tentar resolver sozinhos. Então, 6 por 1, 6 por 2, todos eles são compassos compostos. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer agora é encontrar a figura que vale 1/3. Então, lembrando que agora o número de baixo representa a figura que vale 1/3. Então, 6 por 1. O 1 representa a semibreve. Então, ela é a nossa figura que vale 1/3. Agora eu quero a unidade de tempo. Professora, eu vou ter que fazer todos aqueles cálculos ali, 1/3, 1/3, 1/3. Não, vamos facilitar a vida de todo mundo, tá? Então, como que a gente vai fazer? Figura que vale 1/3, coloca ponto? Não, a figura que vale 1/3 não pode colocar o ponto. Unidade de tempo. A unidade de tempo vai ser sempre a figura que vem acima da figura que vale 1/3, pontuada. Então, eu tenho a semibreve, acima da semibreve eu tenho a breve. Semibreve sem o ponto vai valer 1/3, não posso colocar ponto na figura que vale 1/3. E a unidade de tempo eu tenho uma breve pontuada. Então, ela vai valer 1 tempo. Então, não precisa ficar muito apavorado por causa dos valores que vocês vão ter que somar, um monte de fração. Pensem na forma mais simples. Achei a figura que vale 1/3, a minha unidade de tempo vai ser a figura que vem acima dela, pontuada. Agora, eu tenho que achar a unidade de compasso, que é a figura que vale 2 tempos, que a professora já ensinou no outro exemplo ali, também dentro de um compasso binário. Eu havia achado a figura que vale 1 e agora eu vou achar a figura que vale 2. O pensamento é o mesmo. Eu estava na figura que valia 1 e subi para encontrar a figura que vale 2, igual a gente fazia no compasso simples. A gente vai fazer da mesma forma no compasso composto. Achei a figura que vale 1, a que vale 2 é a que vem acima dela, pontuada. Então, acima da breve, eu tenho a longa. Então, a longa, pontuada. Semibreve vale 1/3, breve pontuada vale 1 e a longa pontuada vale 2. Agora eu tenho o compasso 6 por 2. O 6 por 2, o 2 representa a mínima. Então, a mínima vale 1/3.
Agora, nós vamos ver a unidade de tempo. Vamos pensar na mesma regrinha. Se a mínima vale um terço, a figura que vale um tempo é a figura que vem acima dela, pontuada. O que vem acima da mínima? A semibreve pontuada, que vai valer um tempo. E agora, como eu ainda estou no compasso binário composto, achei a figura que vale 1, agora eu tenho que achar a figura que vale 2. Vou pensar da mesma forma. A mínima igual a um terço, a semibreve pontuada igual a 1, e a figura que vale 2 tem que vir acima dela. Acima da semibreve pontuada, eu tenho a breve pontuada. Então, minha unidade de compasso é uma breve pontuada, que vai valer 2 tempos também. Professor, ainda não estou entendendo por que a figura pontuada vale 1. Então, vamos partir da figura pontuada para a figura que vale um terço, tá? Para ver se vocês conseguem entender um pouquinho melhor. Vamos pegar ali o exemplo do 6 por 2. Eu tenho uma semibreve pontuada. E a gente já sabe que agora ela vale 1. Se eu for separar essa semibreve, a figura e o ponto, e eu lembrar daquela atividade, quantas mínimas cabem dentro da semibreve? Dentro da semibreve cabem 2 mínimas. Então, eu tenho uma semibreve, primeiro sem o ponto. Essa semibreve é igual a 2 mínimas. E esse pontinho, lembrando da aula lá da professora Mariana, de ponto de aumento, ele vai aumentar mais uma parte da figura. Então, se eu for substituir o ponto pela figura, qual figura que eu substituiria aqui? Aqui eu colocaria uma mínima também. Então, aqui eu tenho um terço, mais um terço e mais um terço. Um terço mais um terço mais um terço igual a 1. Lembrando que nós temos que colocar essa figura pontuada na unidade de tempo e não as 3 figuras, porque é unidade e unidade é só uma figura. Então, por isso que nós colocamos a figura pontuada e não 3 mínimas, no caso de 6 por 2 na unidade de tempo, porque daí não seria unidade, né? Seriam 3 figuras. E agora, já para ir preparando vocês para os próximos conteúdos que vão vir, nós temos aqui alguns números. Então, vocês lembram que lá no compasso simples a gente viu os números inteiros, os números fracionários, que eram os valores das figuras? Então, nós vamos ver agora que os números também são diferentes, né? Da parte fracionária, eles são diferentes do compasso simples, tá? Mas o pensamento ainda é o mesmo do compasso simples. Então, vamos partir de 6 por 2 também aqui. 6 por 2, qual é a minha figura que vale um terço? É a mínima. Então, eu vou colocar a mínima aqui. A mínima vale um terço. Vamos pensar para cima primeiro. Tem um terço. E agora apareceu 2 terços ali no meio, professora. Não era 1 direto? Se a gente pular da figura que vale um terço direto para a figura que vale 1 tempo, sim, né? Mas antes dela valer um tempo, no caso aqui a semibreve, ela vale 2 terços. Por quê? Se eu não colocar o pontinho do lado, eu vou ter apenas 1 terço mais 1 terço. E eu vou somar aqui os números de cima. 1 mais 1, 2. E vou repetir o número de baixo, 3. Então, eu tenho 2 terços. Não tenho como tirar o mínimo múltiplo comum de 2 terços, porque eles são números diferentes. Então, ele vai ficar 2 terços mesmo. Então, se eu não colocar um ponto na figura que vem acima, ela vai valer 2 terços. A partir do momento que eu coloco o ponto, ela vai valer 1, porque daí eu tenho 1 terço, mais 1 terço, mais 1 terço. Vou somar os números de cima. 1 mais 1 mais 1 igual a 3. Repito o número de baixo. 3 dividido por 3 igual a 1. Então, com um pontinho, ela passa a valer 1. Então, para cima,
de 1/3. A figura que vem acima sem o ponto vale 2/3. A mesma figura com um ponto vale 1. E acima da que vale 1, no caso do compasso binário composto, eu vou parar aqui no número 2, eu tenho a breve pontuada, que vai valer 2. Então, apenas os números inteiros vão ter ponto, tá? Nas figuras dos números inteiros. Não coloco ponto em nenhuma figura número fracionário, apenas nas figuras que tem o número inteiro. Então, para baixo de 1/3. Professora, já estava complicado compasso simples, os números fracionários. Não precisa ficar apavorado, porque nós vamos pensar agora da mesma forma que a gente pensava no compasso simples. A gente sempre vai pensar no número 1 em cima e a gente pode multiplicar o número de baixo por 2 para ter os próximos resultados. 3 vezes 2, 6. Então, o próximo resultado é 1/6. E abaixo da mínima vem a semínima. Então, se a mínima vale 1/3, a semínima que vem abaixo vale 1/6. Aqui eu vou multiplicar por 2 embaixo de novo. 6 vezes 2, 12. Então, a minha próxima figura, que seria a colcheia, vai valer 1/12. Vou multiplicar embaixo por 2. 12 vezes 2, 24. Minha próxima figura vale 1/24, que é a semicolcheia. Vou multiplicar por 2 embaixo. 24 vezes 2 igual a 48. Minha próxima figura, que é a fusa, vai valer 1/48. E assim por diante. Então, o pensamento é o mesmo dos números fracionários. Eu tenho a figura que vale 1/3, então eu vou multiplicar os números de baixo por 2 para poder encontrar os próximos resultados, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje e vocês vão ficar então com o exercício para completar a tabelinha ali do quadro geral dos compassos binários compostos, na página 32, na página 33. E qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao compasso composto, porque ele é novidade, né, para todo mundo, vocês podem entrar em contato para a gente tentar resolver aquilo que for necessário. Até a próxima aula!